sou Monique Mota, educadora parental, comunicóloga, e esse é o terceiro episódio do podcast e videocast Solo Fértil. E hoje converso com Sara Carolina, maravilhosa, também educadora parental, e vou dar a palavra a ela porque quem tem que se apresentar é a convidada, né? Para dizer quem ela é. Não sou eu que vou pegar essa palavra para mim. Bem-vinda, bem-vinda, querida. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Me Obrigada, conte. eu que agradeço o convite, falar comigo mesmo, adoro. Me apresentar é um pouco difícil porque, vou explicar, né? TDAH recém-diagnosticada. E agora eu entendi por que eu tenho tantos interesses tão diferentes. Eu sou historiadora e pedagoga, sou especialista em educação antirracista, história e cultura afro-brasileira e indígena, mas eu também sou educadora parental. E tenho trabalhado letrando racialmente famílias para ensinar antirracismo para as crianças. Mas eu também gosto de me apresentar como uma mãe de 3 crianças pretas, periféricas, porque esses atravessamentos dizem muito sobre quem eu sou e como eu trabalho. Com certeza, né? É o que a gente estava até falando no caminho para cá, né? A gente enxerga o mundo do chão que a gente pisa, então é importante a gente se colocar, né, nos nossos lugares de fala, inclusive. E Sara, acho que é isso, né? Eu acho que a gente veio hoje aqui justamente para falar um pouco sobre o papel da família nessa luta antirracista, né? Enquanto mãe, mulher, branca, cisgênero, né? Eu percebo, né, também enquanto educadora parental atendendo famílias, muitas famílias se dizendo, eu não sou racista, né? Eu não sou uma família, imagina, eu não sou racista. Mas eu tenho entendimento de que sim, somos todos, né? Porque a gente vive numa cultura racista, né, que não nos letrou racialmente, né, e que forja realmente o direito das pessoas pretas. E assim como também não podemos dizer que não somos machistas, todos somos, né? Então, acho que hoje vamos conversar sobre o papel, né, da família nessa educação, nessa luta da educação antirracista, porque não é um lugar onde, obviamente, só as pessoas pretas têm que estar nesse fronte, sabe? O racismo só existe porque existe o branco, né? Existe a branquitude que mantém o lugar de privilégios e se sente confortável nesse lugar. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, porque eu sei que seu trabalho é bastante pautado nesse lugar, né? No letramento familiar em relação à luta antirracista. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é o papel da família, né? Nessa luta. Eu trabalho com famílias pretas também, famílias racializadas de forma geral. Essas famílias racializadas, o que são, né? Famílias não brancas. Então, do ponto de vista da família racializada, a educação antirracista ela vai muito mais no lugar de valorizar uma ancestralidade que foi apagada, uma história que foi esquecida, de empoderar essa criança para que ela entre em contato com essa origem, com essa identidade racial, de uma forma positiva, porque infelizmente a sociedade que a gente vive é pautada no racismo, por isso você tem toda a razão, não tem como a gente falar que eu vivo sem racismo, eu não trago racismo na minha fala, no meu pensamento, no meu comportamento, porque sim, todo mundo aprende isso, né? E essa sociedade apresenta a questão racial para essas crianças racializadas a partir da dor. Então, a gente, enquanto família, vai empoderá-las para que essa dor que vai chegar inevitavelmente não se transforme num trauma, porque ela está fortalecida o suficiente para lidar com aquilo. Mas, do ponto de vista das famílias brancas, eu acho que o mais importante é, primeiro, se racializar, se entender enquanto raça, né? Porque pessoas brancas, em geral, têm a tendência de se entender enquanto padrão. Eu sou a normalidade, sou o todo, e o outro é que é o diferente. Quando a gente não racializa, a gente não pensa que a gente também carrega identidade, herança ancestral, que é característica nossa, né? A gente coloca, a branquitude coloca aquilo que é uma característica de grupo racial como se fosse a normalidade, a totalidade. Então, se racializar é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que é bem mais difícil, é fazer autocrítica. É lembrar que, sim, quando você nasce branco, você nasce privilegiado. E que esse privilégio não dá para escolher, tirar e guardar no bolso, não vou utilizar. Ele vai se apresentar, e o que você faz com esse privilégio, né? Você vai discutir a questão racial, vai utilizar os seus privilégios para levar essa discussão adiante, ou você vai ficar ali aproveitando o seu privilégio no conforto, porque sim, é muito confortável. Então, fazer essa autocrítica. O que eu tenho feito com o meu privilégio? Né? Já que eu não sofro racismo, eu tenho a possibilidade de discutir dele a partir de um outro viés,
né? Sim. Porque famílias racializadas estão tentando sobreviver. Não necessariamente elas estão falando de antirracismo para levar essa ideia adiante. É apenas uma questão de sobrevivência, de autopreservação. Então, famílias brancas precisam fazer essa autocrítica, entender onde elas estão falhando com as crianças, porque o racismo ele só acontece enquanto o branco for racista, né? Porque todos nós carregamos, sim, resquícios do racismo no nosso comportamento, mas a partir do momento que a branquitude se der conta de que ela é a culpada do racismo, o racismo acaba. Então, fazer essa autocrítica, entender aonde você está permitindo que o racismo faça manutenção na sua vida, que ele continue, que ele chegue às crianças, se você não fizer essa autocrítica, você não vai mudar nada. Então, tem que ter esse olhar que às vezes é doloroso, frustrante, gera muita culpa, mas é essa culpa que vai impulsionar alguma mudança. Sim, sim. Na sua fala até me lembrei, né, que você falou que é isso, né, a branquitude se enxerga enquanto padrão de ser humano, inclusive, né, de homem. Porque a gente passa de ser humano para o homem branco. Isso. Né? E aí me lembrei até da figura de Leonardo da Vinci, né? Do padrão da perfeição do homem. Como que é o nome? O vitruviano. O vitruviano, né? Do homem vitruviano, que é aquele homem, né, másculo, forte, loiro, de olho azul, cabeludo, né? Bem no padrão mesmo, enquanto a imagem da perfeição humana, né? Então, assim, é muito importante a gente lembrar que a ciência, a religião, a filosofia, né? Todas as ciências, vamos dizer assim, elas vêm também contribuindo para esse pensamento, né? Para essa construção do racismo. Essa manutenção do racismo, desse padrão que é eurocêntrico. A nossa construção do belo vai passar por isso, a nossa identidade, a nossa noção de sociedade, tudo é pautado a partir desse padrão que é eurocêntrico. O homem vitruviano é o homem caucasiano, né? Então, qualquer coisa que não seja branco, e aí hoje a gente tem essa discussão mais aprofundada, tudo aquilo que não é branco, hétero, cisgênero, cristão, vai acabar em algum momento sofrendo com a opressão, né? Sim, com certeza. Inclusive, é muito importante que quando a gente faz essa autocrítica, a gente vai discutir a questão racial, mas lembrar que o machismo também está ali em todas as relações, o capacitismo, a gordofobia. Lembrar desses outros atravessamentos e fazer sempre um questionamento que seja interseccional. Sim. Né? Porque senão não dá, como diria minha mãe, para tapar um santo e descobrindo o outro. Né? Tem que pensar em todo o conjunto. Exatamente. Né? E pensando até nessa fala, né? Eu acho que teve uma fala, inclusive, que eu também já vi no seu Instagram, que eu acho muito importante, né? Enquanto papel de educadora parental, né? Eu percebo muito nesse mercado que se criou, né? Porque vivemos num neoliberalismo, onde tudo vira mercado e produto, né? Que eu vejo muito um padrão de discutir educação parental sem a interseccionalidade, né? Sem pensar em classe, raça, gênero, né? E também sem pensar na questão do capacitismo, né? Nas crianças atípicas. Então, acho bem importante trazer isso mesmo para a pauta, porque quanto mais esses discursos se pautam, obviamente, nesse homem vitruviano, nessa família padrão ouro, que é um conceito, né, que eu conheci ali através da Vera Conelli, né, que é uma psicanalista que trabalha a parentalidade, né, da mulher padrão ouro, da mãe padrão ouro, da família padrão ouro. Quanto mais a gente sair desse lugar do padrão ouro, a gente entende realmente que a opressão chega. Né? Se a gente não é a família burguesa, eurocêntrica, loira com 2 filhinhos, um casal, eu acho péssimo esse negócio do casal de filhos, mas a gente ouve muito falar, né? E aí, Sara, acho que também, pensando também, obviamente, no papel da família, mas levando para uma outra esfera do cuidado, né? Porque não é só a família que cuida, eu acho que também a minha bandeira com esse projeto é muito levar a conscientização para a sociedade como um todo, não só para a família, que o cuidado é coletivo, né? Acho que eu queria trazer um pouco qual que é o papel da escola, né? Nesse lugar também, porque a gente já tem, né, a lei 10.639, aí desde 2003, né? Que solicita, que é uma lei, na verdade, que pede que as escolas façam o letramento racial, que tragam a cultura, a história, né? Mas, na prática... Pois é, que inclusive é ainda um papel da família, né? Fazer essa provocação, entender
o quanto a escola está caminhando na direção. Porque, assim, eu não vou te dizer que eu conheço uma escola que cumpra 100% a Lei 10.639. Mas a gente sabe de escolas que estão caminhando nessa direção, que estão tentando esse caminho, e escolas que pouco estão se importando com isso. Então, também é papel da escola entender aonde que a escola está nesse caminho e qual o motivo, né? Porque eu sempre... venho de uma origem onde a maioria das crianças estão numa escola pública e a escola pública enfrenta diversos desafios e colocar a Lei 10.639 em prática é um desses desafios. Então, não dá simplesmente para a gente cobrar de fora e falar, peraí, não está cobrando, não está acontecendo. Mas essa escola talvez não está recebendo recurso, não tem professor capacitado, né? E independe da escola, porque a escola pública não escolhe quem vai lecionar nela. Exato. Então, a gente precisa pensar nisso. Mas a escola precisa, pelo menos, ter a intenção. Isso é muito importante, porque tem escola que não está praticando porque não está conseguindo, ou a escola não está praticando porque não vê a necessidade, porque não vê a importância. Isso faz total diferença, né? Mas é papel da escola apresentar cultura, ancestralidade preta e indígena para as crianças pretas e brancas, né? Naquele mesmo sentido de que é da família. A gente precisa empoderar as crianças pretas, elas precisam se enxergar nessa história que está sendo contada na escola, não apenas como descendentes de escravos, né? Sim. Mas como descendentes de inventores, de pintores, de escritores, enfim, para além dessa questão dolorosa que é o racismo e que é a escravização, as crianças precisam se enxergar nessa história. E crianças brancas, elas vão valorizar uma cultura que elas conhecem, que elas têm contato, mas elas não sabem de onde vem, né? Eu sempre falo com as famílias, quantos de vocês param para falar para as crianças que o arroz e feijão que a gente come todo dia é uma herança africana? A gente não fala... Chega lá os filhos na adolescência e eles amam o trap, eles gostam de rap, eles gostam de rock, eles gostam de a musicalidade, assim, super diversa e toda ela tem origem negra. E a gente não fala isso para os nossos filhos, né? Sim, e talvez só esse diálogo, só essa conversa muda a perspectiva da criança, do adolescente sobre a questão racial. E é papel da escola também fazer isso, né? Eu entendo a escola muito mais como alguém, como uma instituição que promove uma leitura de mundo mais ampla do que aquela instituição que está formando profissionais. Eu não vejo a escola nesse lugar, né? A escola está preparando crianças e adolescentes e jovens para conhecer diversidade, para conhecer outras culturas, para acolher outras culturas e valorizar. E isso não acontece. A gente estuda história do Brasil, história da Europa, história americana. A gente nunca fala de África, a gente nunca fala de Ásia. Como é que num país onde 64% da população, juntando aí pretos e pardos, não está falando da própria história? Né? Não faz sentido. E aí a escola precisa correr atrás de cumprir uma lei que está aí há 21 anos, por mais que tenha desafios para colocá-la em prática, mas pelo menos o início aí, né? Já era para estar acontecendo. Sim. E ainda assim, ainda contando essas histórias com vieses bem problemáticos, né? Do tipo, quem descobriu o Brasil? É uma frase, gente, essa frase não dá mais, do ensino fundamental. Mas assim, tem escolas que ainda... Tem escolas que ainda trabalham nesse lugar, né? Assim, 19 de abril as crianças vêm com um cocarzinho feito de papel, comemorando o dia do índio, né? Sim. Ainda tem muita escola que está trazendo a mesma educação que eu tive lá nos anos 90, quando essa lei não existia ainda, e a escola continua trabalhando a questão racial do mesmo jeito. E assim... Por que eu questiono tanto o papel da família, né? Porque nas escolas onde existe um movimento de mudança, eu observo muito isso porque eu dou consultorias em escolas, as famílias vão falar, poxa, mas espera aí, a gente comemorou o Dia do Índio e tanto tempo e agora eu não posso nem mais falar índio? Não pode, é indígena. E mudar uma palavra não vai matar ninguém, né? Mas ainda existe muito essa resistência. E se você for falar para essa família que ela é racista, ela vai falar... De jeito nenhum. Eu até tenho amigos pretos. A minha empregada é preta, né? Ela é da família. É da família. A gente trata como se fosse da família. A gente trata de igual para igual. Mas a gente tá vendo que, na prática, não é assim. Quando o protagonismo passa para pessoas pretas, pessoas racializadas, essa pessoa vai se ressentir. Essa família vai ficar resistente. Isso também é racismo. Sim, né? E é um racismo muito característico do brasileiro.
que é esse de eu tenho relações de amizade, eu tenho relações de afeto, mas essas relações também são hierarquizadas, né? Mas aí eu deixo de lado essa questão da hierarquia para falar, não, eu gosto muito dessa pessoa, então eu não sou racista. Sim, exatamente. Não, é bem... Acho que é o que mais ouço, inclusive. Ah, mas eu não sou racista. Somos todos. Todo mundo. Né? Se a gente pensar que sem a escravidão, o Brasil não era o que é hoje, né? Economicamente, socialmente, Sim. a estrutura, a forma com que o Brasil se consolidou, a história do Brasil, ela é toda pautada a partir da escravização. As famílias tradicionais, ricas, poderosas, que comandam a mídia hoje, não seriam as mesmas se eles não fossem senhores de escravos no século XVII e XVIII. Os barões dos cafés. Exato. Né? Toda a configuração social seria outra se não existisse escravização. Se o negro não tivesse sido sequestrado e explorado, a população daqui teria outra cor, inclusive. Então, assim, o racismo pauta, sim, todas as nossas interações, as nossas relações. E o quanto antes a gente admitir isso, aí a gente consegue fazer alguma coisa com relação ao racismo. Enquanto a gente viver essa negativa, dificilmente a gente vai combater o racismo da forma que ele precisa ser combatido. Porque você não combate uma coisa que você não acredita que existe. Exatamente. Né? E às vezes você até acredita, mas você não pega pra si a responsabilidade por ele. Você joga no outro. Exato. Que é o que mais vejo acontecer. A escola não tá fazendo, é o outro que não tá educando o filho, porque eu educo meu filho pro respeito. E aí eu já venho com a crítica, né? Educar pro respeito é uma coisa, educar pro antirracismo é outra. Exatamente. Porque a criança pode respeitar e ainda assim não gostar, e ainda assim não confiar. E ainda assim não enxergar ali, né, o belo. Exato, né? Não enxergar o o belo, não ver valor. Enxerga às vezes como, o diferente, mas o diferente exótico. de quê? Eu admiro porque é exótico, não porque é uma pessoa que merece admiração. Sim, exatamente, né? Então, assim, é muito tênue essa linha, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso justamente para gerar essas reflexões, assim, porque é muito fácil cair nisso, muito né? fácil. Assim, e falo isso enquanto mulher branca, assim, né? Eu me pego caindo nisso, às vezes, também. E obviamente, estou sempre me questionando sobre isso, tentando mover isso dentro de mim, porque é muito mais fácil cair nisso mesmo. Né? E eu acho que é importante, inclusive, esse reconhecimento de que é, sim, muito fácil a gente reproduzir o racismo, porque a gente consegue enxergar o quanto o racismo ele tá o tempo todo se reformando, ele tá encontrando um novo jeito de atuação, e a gente fica atento. E é muito importante pensar que uma atitude racista não faz uma pessoa racista, né? Pensando que todo mundo foi socializado com esse racismo na mentalidade do brasileiro, é muito difícil você exigir que a pessoa seja 100% antirracista, né? Mas o que você faz quando você se dá conta desses pequenos comentários ou atitudes racistas? É isso que vai fazer diferença. Porque tem gente que vai falar, não foi legal, foi racista, vai perceber, mas vida que segue, porque eu não fui impactado diretamente, então vida que segue. Tem pessoa que vai falar, não, isso aqui foi errado que eu fiz, eu preciso repensar, tanto para reparar a pessoa que foi vítima, né, no caso de um comportamento racista, quanto para entender como é que eu faço para não praticar novamente, para não repetir esse comportamento, né? Porque senão você fica nesse lugar, eu sempre falo sobre a culpa do racista, né? Ele fica naquele lugar de, meu Deus, me perdoe por nascer branco, e agora o que eu faço? Muitos colocando naquele lugar de, puxa vida, eu não queria ser essa pessoa, e aí ele deixa de pensar, mas na vida da pessoa preta, a sua culpa não tá fazendo diferença, né? Então, o que você faz sobre ela, vamos entender o que eu posso fazer a partir dessa minha culpa. Agora que eu entendi que eu tenho um privilégio, o que eu vou fazer para que esse privilégio seja utilizado da forma correta? Porque ele existe, né? Não tem? Sim, não tem, não. É inegável que ele exista. Então, o melhor que eu faço é sair desse lugar de culpa, desse lugar de ficar ali se lamentando, sabe? E partir para ação. Exato. É isso. Eu acho que é muito... É o que a gente estava falando ali no comecinho, né? Essa autoanálise constante, né? Essa atenção em si e nos próprios comportamentos constante, né? E para realmente mover. E sim, o letramento. A gente precisa se letrar. Isso, né? Porque também não dá para ficar nesse lugar só de eu não sou racista, mas eu ainda utilizo o vocabulário racista. Eu não sou racista, mas eu não entendo como é que o racismo atua em determinada esfera.
Então, estudar, Sim, buscar informação buscar. por conta Tem própria. muita informação, por favor, né? Porque, importante. exato, vamos frisar isso, por favor. Por conta própria, eu sempre falo, não é pegar o preto mais próximo Dá uma aula aí pra e mim. fazer de wiki preto, né? Não, vamos pesquisar, Não, por vamos favor, pesquisar por conta própria. Tem muita Tem, coisa hoje, assim, ó, tem. muita coisa Eu mesmo. digo que assim, hoje a gente até encontra livros muito bons, mas a questão racial ela passa a ser debatida de uma forma mais consciente no Brasil, sei lá, 50 anos. Uhum. Então a gente não tem tanta coisa assim, mas se você sentar no YouTube E fazer o seu curso, por exemplo. Dia, fazer o meu curso, Seu tem curso é aulas ótimo. curtas. Você consegue, sabe? Tem sim, muita informação sim, gratuita, mas precisa ter esse desprendimento de falar, Sim. não, eu vou atrás. Sim. Né? Não dá pra ficar num lugar de não quero ser racista, mas preciso que alguém me ajude. Não, porque senão não, você não. tá sobrecarregando mais Novamente. uma pessoa preta. Exatamente, né? Até o chat GPT pode te ajudar com isso, inclusive, Sim. tá, gente? Eu tenho usado bastante chat GPT pra me letrar, obviamente pedindo as fontes, né, pra não sair falando. É. E esses dias, inclusive, até saindo, não saindo tanto desse assunto, mas também um pouco, eu tava até pesquisando algumas coisas no chat GPT, né? E aí levando um pouco agora pro lugar da maternidade solo, né? Que eu acho que você viveu um pouco dessa realidade, não é a sua realidade atual, mas você já esteve por ali um tempo, né, como você me disse. Esses dias eu tava pesquisando para fazer um trabalho da minha pós, e aí eu perguntei pro ChatGPT, né, quais eram as razões de existirem tantas famílias monoparentais femininas hoje no Brasil. E aí ele creditou, por exemplo, esse fato que não exclui, obviamente, essas coisas que ele falou, que era a emancipação sexual feminina, né, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, mas em nenhum momento ele trouxe o atravessamento do abandono paterno, do machismo, né? Então, tomem cuidado com o chat GPT também nesse lugar. E a gente precisa letrar o chat GPT para que ele possa letrar. A gente precisa alimentar ele com mais informação, né? Exatamente. Porque ele pode cair bem num lugar, assim, superficial mesmo, né? Das questões. Porque ele vai fazer a leitura do que tá na rede. E a rede também é machista, né? Exatamente. Então, assim, é importante que a gente possa usar como uma ferramenta, mas que a gente se aprofunde, vale livros, né? Tem bastante coisa, assim, enfim, dos que eu, né, Bárbara Carini tem também algumas coisas publicadas. Eu não sei se um dia você vai lançar algum livro aí, mas só o seu curso já dá um livro maravilhoso. Se Deus quiser, em breve. Não, o seu curso realmente foi algo que mudou bastante, assim, pra mim, a visão e, né, de ter, querendo ou não, apesar de ser esse lugar, né, que você falou, a gente não tem que pegar uma pessoa preta pra letrar a gente, mas o seu passo a passo ficou muito claro do que a gente pode fazer, assim, né, e eu realmente indico. Eu sempre digo, né, no meu caso, eu me coloquei nesse lugar de educação e tal, porque eu já vinha da educação, né, eu fui professora há 12 anos e tal, e entendendo que não dava só para falar de antirracismo na sala de aula. Inclusive, eu começo a trabalhar com famílias porque eu vi que a coisa era muito mais profunda e que se a gente não tá lidando com a família, não adianta a gente chegar lá na ponta com a criança, né, porque aí ela tem um limite do que a gente consegue fazer com o filho do outro, que a gente consegue ensinar pro filho do outro. Mas eu me coloco nesse lugar. Mas o problema é você tá lá no sábado à tarde tomando uma cerveja e a pessoa sentada do teu lado e falar, então, mas é preto ou é negro? Né? Esse o problema é esse. Mas, sim, no meu caso, eu sempre me coloco... Acho importante esse papel. Sim. Tem que existir pessoas pretas fazendo esse letramento, porque... Ainda que pessoas brancas estudem o tema, não vai trazer a experiência de vida. Exatamente. Né? Não estou invalidando o conhecimento de pessoas brancas que estudam e discutem mas raça, o corpo. Mas, exatamente, tem a questão da experiência, da ancestralidade, que eu considero muito importante. Mas a pessoa preta tem que ter lá o direito também do dia que ela quer só existir plenamente e relaxar. E sem ficar o tempo todo na militância, se engatilhar, né? Com esses assuntos. Porque, para mim, já é uma coisa natural, mas para muita gente vai se engatilhar com essa discussão, mesmo no nível mais leve. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sim. E o seu trabalho hoje, você tem direcionado bastante mais para escolas? Assim, o que você tem feito mais? Famílias, escolas? Você faz esse entrelace? Sei também que agora você vai começar a dar aula em pós-graduação. Maravilhoso. Um pouco de tudo, né? Meu trabalho, ele começa muito nesse lugar que eu disse, né? De entender que discutir raça só na sala de aula não estava adiantando. Falei, o que eu preciso fazer para melhorar isso? Preciso trabalhar com famílias. Aí eu vou e crio um Instagram para falar
como é que a gente cria crianças antirracistas. Começo falando como é que a gente educa crianças pretas. E aí vem muitas famílias brancas falando, acho que é importante a gente estar nessa discussão também. Que eu concordava muito, mas eu ainda não me sentia segura para isso. Mas aí fui pensando, fui entendendo que não dava para falar com famílias pretas se as famílias brancas iam trazer os seus filhos sem letramento racial para essa convivência. Então eu vou para essas famílias também. Sim. Então é uma coisa muito assim, orgânica, né? E aí eu entendi que não dava para eu falar só com as famílias, eu precisava da escola dentro dessa educação. Então, eu começo a trabalhar com escolas. Então, eu começo fazendo um curso para pais e cuidadores. Esse curso se transforma no atendimento de educação parental, que foi o que eu comecei a estudar na sequência. E aí, eu passo a fazer formação com professores. E aí, fazer palestras nas escolas com famílias e educadores e toda a equipe, porque eu acho isso muito importante, que as escolas costumam me buscar para fazer uma formação para os educadores. Eu falo mais... a gestão pedagógica vai estar lá, e a diretora vai estar lá, e o senhorzinho da portaria vai estar lá, porque ele também precisa, e a tia da merenda também, todo mundo precisa desse letramento, né? Para mim, todo mundo que está na escola é educador. Exato. Né? Inclusive o ambiente é educador. Então, aí eu começo a buscar novas formas de trazer esse... para cercar, no fundo, as famílias. Não tem para onde correr. A escola é antirracista, a família é antirracista. A criança vai ser antirracista também. Sim. Porque ela está tendo esse exemplo de todos os lados. Sim. E aí eu vou ampliando esse meu trabalho. E estou agora como professora da certificação e da pós-graduação da Escola de Educação Positiva, trazendo a educação à parentalidade antirracista para as educadoras parentais. Que é um outro lugar que eu comecei a entender que falei, peraí, não, gente, se vocês não estão discutindo raça na educação parental, não está existindo educação parental, né? Porque eu comecei, justamente como você disse, vir um mercado de parentalidade que é muito rico, inclusive, mas que não está dando conta de absorver toda a demanda de quem realmente precisa dessa educação parental. Sim, porque todos precisamos, né? Mas a grande questão é que ele coloca o normativo, né? Enquanto a família branca, né? Com os seus casal, não vou falar casal de filhos, seus 2 filhos. É meio bizarro filho, essa história do casal. Eu acho muito bizarro, mas eu falo às vezes até como uma crítica. Né? E acaba que toda a pauta, por exemplo, da disciplina positiva, né? Quando você vai ler, por exemplo, os livros da disciplina positiva, cara... É para quem? Né? Com quem estamos falando? Estamos falando com a mãe periférica, que, entendeu? Que mãe solo, né? A gente vive num país onde 21 milhões das famílias, a gente tem um país, são 49% das famílias são chefiadas por mulheres, isso eu sou de números também. Sendo que 38,5 milhões dessas mulheres... não são solo, desculpa, 21,5 milhões desses 49% dessas famílias são mães solos pretas, né? A gente tá falando com ela que vamos falar que é 1/3 da maternidade brasileira. Pois é. Não existe maternidade branca se não existe a preta, né? E, inclusive, essa questão assim, da educação parental, pra mim, não veio só como... Eu pensei ali, sentei e falei, o que tá faltando aqui? Tá faltando abordar a educação parental. Não, é porque eu consumia muito conteúdo de educadoras parentais, e aí elas traziam dicas, soluções... Dê-me exemplos, por favor, porque eu já vi cada um... E aí eu falava assim, meu Deus do céu, essa pessoa nunca nem pisou no meu bairro, porque não é possível, sabe? Eu lembro, assim, de um dia lá, um episódio que foi muito emblemático, porque virou uma treta absurda, uma onda de hate pra mim, porque uma educadora parental propôs uma rotina de sono para a criança, fazer a higiene do sono, apagar todas as luzes assim que escurece, né? Junto, o sol se pôs, a gente também vai apagar as luzes em casa. E silêncio para essa criança aprender que quando anoitece é hora de dormir. E eu concordo com isso, eu acho muito legal. Mas quem que tá podendo fazer isso? Estar às 6 da tarde em casa. Exato, porque eu lembro que eu fiquei pensando assim... Eu morava numa comunidade, né? Hoje eu moro numa casa, na periferia, mas é um bairro com asfalto, com rua, tal, tudo bonitinho. Mas eu morava numa comunidade até 3 anos atrás. E eu chegava do trabalho às 8 da noite, aí eu buscava meus filhos, que estavam com uma cuidadora, trazia eles pra cá, chegava em casa às 8h30, e aí eu ia dar banho, eu ia fazer a janta, eu ia olhar caderno, aí a gente conseguia ir pra cama umas 10h30.
E a hora que a gente ia pra cama tinha o barulho das motos dando grau. Sabe o que é dar grau na Sim. moto? As motos dando grau na rua de baixo. E a biqueira, que é onde vende droga, no portão da minha casa. O cheiro da biqueira chegava dentro da minha casa. Como é que eu ia fazer silêncio na minha casa? Como é que eu ia apagar todas as luzes se na minha casa só tinha um bico de luz, porque era um cômodo só? E o meu filho chegava da escola, que ele estudava à noite, ele chegava às 11 e ele queria comer, ele precisava acender as luzes. Higiene do sono. Aonde que eu ia fazer essa higiene do sono? Sim. Sabe? E pensar que essa é a realidade da maioria das maternidades brasileiras, né? E como que você chega lá e fala, higiene do sono. Tá, entendo. Eu É isso que você falou, é importante. Desmoralizada, assim, só faltou o nariz de palhaço, sabe? Porque eu fiquei muito empolgada para ler quais seriam essas dicas, porque eu tenho uma criança atípica que nessa época não dormia nada. Eu virava 24, às vezes 48 horas sem dormir com essa criança. Então, tudo que as pessoas falavam que ia dar certo pra criança dormir, eu queria consumir. E quando eu li, eu falei, nossa, gente, errei rude aqui, né? Achando que vinha aí um conselho legal. E aí eu falei, não, peraí, gente, a gente tem que discutir isso daqui. E eu entendo que faz sentido para algumas famílias, mas são minorias, né? Pouquíssimas famílias vão conseguir fazer isso com as crianças. E eu preciso ou propor soluções que façam sentido para mãe solo, para mãe periférica, para mãe preta, para toda essa gama de mães que são muito diversas, ou eu preciso ter pelo menos a honestidade de falar, esse meu conteúdo é para famílias ricas. E aí tá tudo bem. Sim. Não tem problema, você escolhe quem você quer atender e tá tudo bem. Eu só não posso vender como uma solução que como uma verdade absoluta, que eu acho que é o que acontece bastante, né? As grandes verdades absolutas sobre o cuidado, né? E no final, assim, a gente só consegue fazer aquilo que a gente pode, o que cabe, né? Como eu falei naquela hora. A gente vê o mundo do chão que a gente pisa. Isso. Não dá pra querer... Eu meio que assim, quando eu vi isso, eu fiquei indignada na hora, né? Eu abri meus stories e comecei a falar e gravei 15 stories seguidos falando por que era inviável aquilo ali na vida da maioria das mães e tal. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que primeiro, muita gente concordou e entendeu que o problema não era a educação parental em si, que ela é sim muito importante, ela só precisa ser repensada, a forma como ela está sendo apresentada para as pessoas. E uma coisa muito legal é que a pessoa que fez esse post, que foi extremamente elitizado, falou, caramba, você tem razão, eu nunca tinha pensado nisso, né? Porque às vezes a pessoa não racializa o seu conteúdo, o seu pensamento e tal, porque ela nasceu branca numa bolha privilegiada e ela nunca precisou olhar para fora dessa bolha. Não é de maldade, sabe? Sim. Não é um grande plano de pessoas brancas de excluir pretos e periféricos. Mas é porque a pessoa nunca parou pra pensar. Sim, é isso, ela tá vendo e ela o mundo chegou do chão e dela, me chamou e falou, eu nunca tinha pensado nisso aqui. Vamos conversar? E a gente conversou muito e ela entendeu muitas coisas, sabe? E precisa ter essa abertura, né? Porque ninguém nasce sabendo tudo, a gente erra, Lógico que a gente pensa na nossa realidade primeiro, sempre, né? Mas a gente pode abrir esse diálogo para que outras pessoas tragam essa outra perspectiva, esse outro atravessamento. Acho que isso é o essencial. Eu, enquanto mulher cis, por exemplo, vou ter muita dificuldade de lidar com questões da transgeneridade. E eu não preciso saber, eu preciso estar aberta para esse diálogo. Sim, né? para escutar, né? Eu hoje tenho o meu filho mais velho, namora com um menino. Menino não, né? Que pra mim todo mundo é criança, né? Mas o meu filho mais velho namora com um rapaz que é um homem trans. E a partir desse contato que a gente teve, a gente começou a conversar muitas coisas e eu aprendi muito com ele, inclusive que mudou a minha perspectiva dentro do meu conteúdo com parentalidade, sabe? Mas é isso, é ter essa abertura, você tá disponível para entender que a sua realidade não é a única. Sim. E num mundo onde tudo tá tão polarizado, é muito importante a gente estar aberto pro diálogo mesmo. Quando a gente escorrega, a gente tá, putz, deixa eu ouvir aqui, realmente escorreguei. Isso, eu até lembrei uma vez de um atendimento que eu fiz, que eu dei uma bela escorregada e que depois eu fiquei me sentindo assim péssima, mas foi ótimo, porque aconteceu justamente isso, eu entrei pro diálogo com essa mãe, né, que ela veio falar, cara, eu tô exausta de dormir com a minha filha na mesma cama, né, mãe solo, assim como eu, até hoje ainda durmo com meu filho na cama, porque, enfim, é mais fácil pra mim, então eu não tô nem aí se vocês falam que, eu faço o que eu posso, que é melhor pra mim, eu durmo melhor e ponto final, né, mas naquele caso essa mãe estava exausta, ela não queria mais, porque era o único espaço que ela queria minimamente começar a ter pra ela de volta, sabe? E aí, obviamente, eu fui extremamente simplista, né?
na solução com ela. Eu falei, não, então, mas aí você pode fazer uma transição, né? Começa a falar pra ela, que você começa a conversar. A pauta da disciplina positiva. Vamos dialogar, criança, né? Aí ela vem me dar um tapa na cara, mas eu não tenho 2 quartos na minha casa. Aí eu, toma. Nem pensei, não passou pela minha cabeça. Porque naquele momento eu estava, o meu filho dormia comigo, mas eu tinha um escritório, que quando eu precisava desse espaço, eu botava ele na minha cama e eu ia dormir no escritório, né? Mas ela não tinha esse espaço. E aí eu falei, caramba, cara, como que eu não parei pra pensar? Mas é isso, né? Às vezes a gente tá tão ali cristalizado no nosso mundo que a gente não enxerga um palmozinho pra frente, né? Então é importante que a gente também, principalmente nesse papel enquanto educadores parentais, né? De primeiro, antes de tudo, né? Falar assim, calma aí, deixa eu sair do meu chão e olhar pra outras perspectivas de chão, né? Porque a gente tem sim acesso a esse lugar, a gente pode. E é na escuta. É na escuta. Acho que o que eu vejo também no movimento de educação parental é muita gente que palestra, querendo dar palestra, ensinar, mas pouquíssima gente querendo ouvir. Se a gente não ouve, a gente não vai conseguir minimamente chegar e um pouquinho no chão dessa pessoa e falar, tá, agora o que a gente pode fazer dentro desse cenário, né? E não trazer o livro da disciplina positiva, o livro e querer trazer a solução pronta. Não existe solução pronta. Eu gosto muito de um conceito, quem usa muito é a Maia, e eu não vou falar o sobrenome dela, porque toda vez eu vou errar. Vocês vão saber, é a Maia da Escola da Educação Positiva, que ela fala de redução de danos. Talvez eu não vou conseguir resolver 100% do jeito que eu acho que a neurociência podia resolver. Eu não sei o quanto essa pessoa está em contato com a criança interior dela, com o desenho original do ser humano. Mas, dentro da realidade dela, o que pode ser feito? No que dependesse de mim, todas as mães teriam 2, 3, 6 horas de conexão diária com seus filhos. Mas dá para fazer isso? Não dá. Então, o que você consegue? Com a mãe que não trabalha fora de casa, que faz home office, fala, olha, tem como você fazer um cantinho de brincadeira ali, do lado de onde você trabalha, com a sua criança? Porque ela não tá brincando com você, mas ela tá perto de você. Já é conexão, né? Mas é a mãe que trabalha fora. Você consegue tomar banho junto com a criança? Porque se ela tiver, se ela lavar o cabelo dela todos os dias, já é um momento de conexão. São só 15 minutos, mas já é alguma coisa. É pensar o que essa mãe pode fazer, porque enquanto educadora parental, a gente pensa muito na infância, e eu concordo que tem que ser o foco principal, mas eu não posso abandonar essa mãe. Jamais. E eu não posso aumentar a culpa que ela já sente. Infelizmente, a história do nasce uma mãe, nasce uma culpa, e se não nascer, alguém vai dar essa culpa no colo dela, junto com o bebê. Então, o que eu posso fazer para não aumentar essa culpa? Porque se eu falar para ela, olha, tem que dormir com o seu bebê na sua cama até ele completar 6 anos, porque senão ele vai sentir uma criança abandonada, para mim, beleza, meu filho tem 9 anos e tem dia que ele dorme na minha cama. Meu filho de 21, o dia que ele foi assaltado, ele dormiu comigo. Porque ele precisava daquele momento de conexão e pra mim tá tudo bem. Mas tem a mãe que ela não vai querer, que ela tá cansada, que ela não tem 1 minuto, que ela precisa descansar, dormir bem, porque no outro dia ela vai fazer um trabalho pesado, vai faxinar 4 casas diferentes. Então ela precisa dormir bem, precisa dessa criança. E aí eu vou falar pra ela, olha, sinto muito, se essa criança não dorme com você, você tá falhando como mãe. Exatamente. Não posso fazer isso. E é muito louco, porque também tem esse lugar, né, de acabar sempre cuidado igual a mãe. Né? Quando a gente tira o cuidado da mãe, a gente está terceirizando o cuidado. E a gente acaba não pensando nas soluções para fora da mãe, né? Para fora, quem é rede, que não quer dizer só família rede, né? Eu acho que esse é o lugar de a gente, enquanto educadora também nesse, né, da parentalidade, eu acho muito importante a gente fomentar socialmente que até teve uma fala sua anterior, né, que você falou que todo adulto que está no chão da escola é um educador. Para mim, todo adulto que está vivo no planeta Terra hoje é um ser educador. E todo mundo precisa entender isso. Sim, porque a gente precisa entender que a criança não é uma obrigação, uma responsabilidade da mãe. E não só da família também. Não só da família. É o primeiro chão social. Dela. É social, exatamente. A família tá ali para introduzir a criança na cultura, nas normas, nas regras, mas assim, é social, né? Então, acho importante lembrar que a gente acaba sempre caindo nesse lugar de... Sim, a gente precisa cuidar das mães, porque quem tá cuidando hoje, na grande maioria das vezes, é as mães, e elas sim estão adoecendo com essa sobrecarga, mas é levar cada vez mais esse lugar do tipo, tá, mas cadê sua rede de apoio? Ah, não tem? Como que a gente
como que isso pode se moldar, né? Assim, porque também existe uma outra, né? Porque tudo tem várias perspectivas, né? De como a gente foi muito socializada para o cuidado desde cedo. Muitas mães, eu sinto isso também, que tem muita dificuldade de soltar o controle e delegar, porque acha que está sendo menos mãe. Porque delegar, ela vai ser menos mãe, ela vai ser julgada e ela vai se julgar, se culpar. Né? Sim, então, assim, fica com essa busca de ter que ocupar todos os espaços na vida do filho, porque senão ela não será uma boa mãe. E coitado desses filhos que ficam sufocados nesse lugar. E vou além, porque nessa de trazer uma parentalidade respeitosa, positiva, seja lá qual nome a gente tá dando, essa mãe entende que só ela conhece esse jeito de educar. Então, eu não quero que a avó eduque, eu não quero que a avó seja rede de apoio, porque a avó usa um vocabulário que eu não gosto, que a avó dá doce escondido. Que a avó deixa ficar na TV. Exatamente. E aí, o que ela faz? Se sobrecarrega. E se ela não dá conta do que ela faz, ela se culpa, né? Sim. Então, isso é uma coisa que eu mudei muito nos meus atendimentos, A gente conversava muito, a mãe me trazia ali as angústias, eu falava sobre a criança, sobre a relação dela com a mãe. Hoje, assim que a mãe acaba de falar, né? Porque ela chega com aquela ânsia de falar sobre o que tá rolando, tá? Eu ouvi. E quem é que cuida dessa criança além de você? Ah, porque não tem... E quem é que deveria estar cuidando dessa criança além de você? Porque é isso, às vezes ela fala, não, eu cuido sozinha, e ela cuida sozinha mesmo, mas tem alguém que deveria estar cuidando e não tá. Então, a gente vai buscar essas pessoas também, né? Se é um pai ausente, a gente vai entender como é que a gente chama esse pai, a responsabilidade. Uma conversa com ele vai resolver. Sei lá, a justiça vai resolver. E eu vou orientar essa mãe nesse sentido também, porque ela não pode achar que ela é obrigada a doar 100% do tempo, da força dela, da vitalidade dela para a maternidade. Não dá. Porque às vezes só os 10 minutos de afastamento resolve metade da questão, sabe? Sim. Uma mãe descansada, ela já é uma mãe melhor. E assim, eu acho que é importante, acho que a gente também não tem como também encaminhar todos, né? A gente não vai resolver os problemas das famílias, não vamos, mas eu acho que é isso, saber ouvir, principalmente, né? Ser um lugar de escuta ativa, né? E sim, ter essa noção, né? Não jurídica, vamos dizer assim, mas saber que eu vejo muito isso também. Muitas mães abrindo mão dos direitos dos filhos por conta de, sim, achar que a responsabilidade é dela, né? Porque, quem mandou você escolher esse pai pra sua criança? Como se a escolha fosse, né? Como se não fosse culpa do machismo e sim da mãe, né? Como se não fosse culpa de uma sociedade que mantém os homens num lugar de imaturidade e responsabilidade para sempre sobre os próprios atos. Então, acho que é importante mesmo esse lugar, falar um pouco dessa parte jurídica, né? Com essas famílias, porque eu vejo muita mãe que abre mão, assim, dos direitos por cansaço. Eu já quase abri também, mas eu comecei a adoecer, porque a gente tem que lembrar que pensão alimentícia é direito da criança, não é da mãe, né? E enquanto mãe solo e atendendo mãe solo, eu vejo que isso acontece bastante, assim. As mulheres acabam desistindo, muito porque acreditam que é a responsabilidade dela, mas também porque, infelizmente, a justiça é feita pelos homens para os homens. Né? E aí acaba que cansa, né? E a gente fica ali nesse limbo de exaustão e não consegue enxergar o mundo para além desse lugar do cuidado. Então, acho que é por isso que muito importante a gente sempre trazer o coletivo pro cuidado, né? A gente cuidar dessa mãe, mas fazer com que ela olhe pra fora e fale, não, calma aí, isso aqui não é responsabilidade minha. A criança não é minha. Tem muito esse lugar de ver a criança como uma posse. A criança não é minha. A criança é sua responsabilidade, mas não é sua enquanto um objeto. A criança não é um objeto, né? E o mundo também educa essa criança. Então, também trazer esse lugar vamos soltar um pouco esse controle aí. Quando possível, quando der, quando couber, a gente, né? Cada realidade é uma, cada um tem um chão. Mas é importante, assim, porque realmente cuidar sozinha é adoecedor. Se não tem espaço minimamente para si nessa conta, ela nunca vai fechar, né? E aí eu trago de novo pro tema que eu mais discuto na parentalidade, que é o antirracismo. Por isso que é tão importante a gente letrar todo mundo, né? Que aí eu começo com famílias e vou pra escola e vou pra... Porque todo mundo precisa ter esse letramento racial para que essa mãe negra não precise viver o tempo inteiro com medo de deixar o seu filho solto no mundo. Sim. Porque ele vai ser vítima de racismo. Sim, exatamente. Então, se ele tá numa escola que tem uma educação pensada para o antirracismo, que tem protocolos antirracistas, aí então eu tô tranquila que meu filho, enquanto ele tá na escola, ele tá num ambiente seguro, né? Então eu vou letrar os meus pais, porque aí os avós não vão trazer o vocabulário lá dos anos 70,
que é extremamente racista, né? Quanto mais pessoas se dão conta da necessidade do letramento racial, menos as crianças vão aprender a ser racistas e menos as crianças vão sofrer racismo. Exatamente, exatamente. Amada, eu amei a nossa conversa. Acho que a gente podia ficar aqui até amanhã. Tem tanta coisa para falar. Eu gostaria que, como já estamos encaminhando para o finalzinho aqui, né? Que você trouxesse também um pouco dos seus contatos de trabalho, né? O que você tem feito de projetos. Porque eu também acho que é importante que a gente entenda, né? Levar esse seu trabalho para espalhar realmente essa palavra, espalhar a palavra, espalhar a mensagem. Acho que esse meu convite para você foi também para trabalhar nesse âmbito aqui no podcast, né? Eu ainda não tinha... Esse é o 3º episódio, então a gente ainda tá engatinhando também aqui. Mas me trazer um pouco dos seus contatos de trabalho, para que as pessoas possam entrar em contato também com as suas redes, seus cursos e tudo mais, né? Para que a gente possa caminhar junto aí nessa luta. Porque sozinhas, enquanto mães, não vamos a lugar nenhum. Precisamos do coletivo em todas as lutas. Em todas as lutas. O meu... contato principal, onde eu divulgo meu trabalho, é o Instagram, né? Que é a rede onde as mães estão, a nossa geração, as mães millennials estão todas lá. Então, eu trago dicas, lógico, mas sempre pensando que a educação antirracista, ela não é feita de dicas, ela é um processo que não acaba, que não tem fim. Exatamente. E aí, a partir do Instagram, eu vou trabalhar, e aí eu tenho diferentes frentes de trabalho, né? Eu tenho curso para... Hoje, ativo, eu tenho um curso e um workshop para pais. Eu tenho uma formação específica para educadoras parentais. E também apresento palestras para educadores e para famílias. Isso é um movimento que está acontecendo que eu acho muito legal. As famílias buscam a escola e falam, olha, a Sara, essa aqui é uma pessoa que eu sigo e que ela tem palestras de antirracismo. Tem escolas que estão aceitando essa proposta, estão me chamando, mas tem escolas que ainda não estão abertas para esse diálogo. E aí as famílias estão se juntando e eu vou para um outro espaço, sabe? Já fui palestrar em restaurante, as famílias se organizaram e eu fui para lá conversar com as famílias. Eu tenho gostado muito desse trabalho. Mas as pessoas vão entrar lá no meu Instagram. Lá tem direto contato para o meu WhatsApp, para fazer atendimentos individuais também, porque eu sou educadora parental com foco no antirracismo. E aí, só para explicar, né, essa educadora parental com foco no antirracismo, vou lidar com famílias que estão enfrentando questões de raça, mas você pode chegar lá para mim também e falar, olha, a questão é o desfraude, né? E você sendo uma família preta... Também tem questões aí que vão ser completamente diferentes nesse desfraude, na tal da higiene do sono. É muito comum que as pessoas achem que eu só vou lidar com casos de racismo explícito, e não, a parentalidade e essas questões que parecem simples, né? A criança que faz birra, a criança que morde, isso também é atravessado por raça. A criança negra também precisa desse atendimento diferenciado e que pensa a questão racial na vida dela. E aí eu tenho feito tudo isso a partir do meu Instagram. Só buscar lá que tem. E arroba Sara... WhatsApp, isso. Arroba Sara Carolina. É Sara com H, Carolina com 2 N's. Tá, eu vou deixar na descrição do YouTube e também em todos os cortes do Instagram. Vai ter lá para vocês poderem seguir, acompanhar o trabalho dela. E com certeza ano que vem a gente vai fechar algum projeto na prefeitura, que eu também quero trazer isso para lá. E vamos fazer essa ponte. Quero te agradecer imensamente pela conversa. Foi muito rico ter você aqui. Sempre bom te ouvir. Tenho te ouvido já faz mais de um ano aí que eu tô te ouvindo e muito feliz também de te conhecer pessoalmente, que é a primeira vez, né, que a gente se encontra. Obrigada, amada, obrigada pela sua disponibilidade em vir aqui. Conte comigo sempre, vamos juntas. E obrigada você que ouviu a gente. Até o próximo episódio, que vai sair no ano que vem, porque a gente consegue, a gente faz aqui o que pode, né? Então é um a cada 3 meses mesmo. E é isso. Até o próximo. Beijo.